pensar na glória de Jesus Cristo implica em pensar em aspectos da sua natureza divina, da sua obra redentora e da sua posição exaltada. E nessa manhã, então, muito rapidamente, nós vamos olhar para esses aspectos e buscar entender ou buscar aplicar o modo como essa glória impacta as nossas vidas, ou pelo menos deveria impactar as nossas vidas. O fato dele ser esse Deus Todo-Poderoso. Então, em relação a esse primeiro aspecto, em relação à sua natureza divina, que justifica, e o quanto ele é glorioso, primeiro vamos olhar para isso, em relação à sua natureza divina. Jesus, então, possui uma glória que faz parte da sua essência, dos seus atributos, de quem ele é. Essa glória, ela é eterna, ela é imutável, conforme descrito, e nós vamos ver alguns textos aqui, não necessariamente você precisa abrir, mas conforme descrito em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aqui nesse versículo, a glória de Cristo reflete a sua perfeição, a sua santidade e a revelação plena de Deus. Quem o vê, vê o Pai. Não foi exatamente isso que ele disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Essa glória que então se refere à manifestação visível de Deus em Cristo. E é importante considerar, inclusive, que quando o verbo se fez carne, ao ser concebido, nós cremos, a vida onde começa na concepção, a matéria já ali, formando. Então, quando o verbo se faz carne, ali naquele momento da concepção, e passa a ser formado ali, ele não deixou de lado nenhum dos seus atributos como Deus. Ele é o Senhor da glória. Inclusive Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que se os governantes deste mundo tivessem compreendido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versículo 8. Cristo Jesus, sendo o Senhor da glória, ele entregou-se em nosso favor. O Deus homem possuía todos os atributos da divindade, Filipenses 2,6. E ao mesmo tempo, todos os atributos comuns à humanidade, exceto o pecado, que nós herdamos desde a queda. E ele existirá, o Senhor Jesus Cristo, para sempre como um Deus homem, com o seu corpo ressurreto e glorificado. Somente o Deus homem poderia ser o Salvador adequado, porque precisava ser humano para sofrer e morrer, sendo um representante da nossa raça caída, e precisava ser Deus, para que tal morte fosse eficaz como pagamento pelos nossos pecados. Então ele se fazer carne tem a ver com um plano redentor de salvação para as nossas vidas. E, de alguma maneira, a sua presença física revelava pelas suas atitudes, pela sua vida, por ele ser quem ele era, Deus Pai. Então a sua natureza divina, em conjunto com a sua natureza humana, provam que ele é o Senhor da glória, e portanto o seu sacrifício na cruz foi suficiente. O sacrifício, então, tem a ver com essa obra redentora, que também é um outro aspecto que aponta para a sua glória. A cruz é o ponto culminante da glória de Cristo. É a glória da cruz. E não parece estranho a gente questionar isso, a gente relacionar, na verdade, a cruz com glória. Cruz, que é vergonha, que é morte, com
glória. Mas é ali, na cruz, que Jesus demonstrou de forma plena a sua obediência ao Pai e seu amor pelos pecadores. Em João 12, 23 a 24, Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa glorificação então aponta para a sua morte, ressurreição e ascensão como a vitória suprema sobre o pecado e a morte. Então por isso a glória da cruz. E sobre o aspecto da sua posição exaltada, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia e depois ele ascende aos céus. Jesus foi exaltado à direita de Deus, recebendo um nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2, 9 e 11 nós lemos: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Apocalipse 5, 12 a 13, nós lemos: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Aspectos que revelam a glória de Cristo Jesus, sua natureza divina, a sua obra redentora na cruz e a sua posição exaltada, porque ele triunfou sobre a morte e ele triunfou sobre o pecado. E esse é o grande mistério no qual nós cremos e que é escândalo para muitos. Nós cremos que Deus se fez carne, morreu no nosso lugar e vencendo a morte ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso é fé. E ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja. No que você crê? Cada um aqui crê em alguma coisa. Nós cremos nesse Deus encarnado, digno de toda honra e de toda glória. Cremos porque entendemos com a nossa mente e nos identificamos com a realidade e a verdade que a Bíblia expressa a nosso respeito. Mortos em nossos delitos e pecados, como aqueles que correm atrás do vento, assim éramos eu e você. Numa busca por significado, um dia o Senhor nos fez perceber que sem Ele nós nada poderíamos, que precisávamos realmente de um Salvador. Então, uma consideração final aqui: de certa forma, a glória de Cristo, ela é compartilhada com os seus discípulos. Nós apontamos para esse Deus todo glorioso, mas de alguma maneira, esta glória que Ele tem, ela é compartilhada com os seus discípulos. Não que a gente venha se tornar Deus, Ele é inigualável, mas essa glória é compartilhada com cada um de nós. Os crentes experimentam essa glória por meio da união com Cristo e da transformação à sua imagem. Em 2 Coríntios 3,18, nós vamos ler assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse experimentar da glória por meio da união com Cristo, ele é melhor entendido quando nós olhamos para a oração sacerdotal em João 17. Jesus, ele orou por nós, e ali no versículo 22 de João 17, na sua oração ele diz assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. A natureza da glória que o Pai deu ao Filho tem a ver com a glória da humildade da encarnação. Então, nesse sentido, a glória que Jesus dá aos seus tem a ver então com o quê? Com o caminho da cruz que como filho nós devemos percorrer. Ou seja, sendo a cruz do Calvário o momento em que Jesus triunfa sobre a morte
e sobre o pecado, a glória que nos é concedida quando nós estamos com Ele tem a ver com encarar a inimizade desse mundo, encarar os sofrimentos desse mundo como servos sofredores à semelhança de Cristo. Então, na prática, a glória da igreja do Senhor Jesus Cristo está em sua união com os sofrimentos de Cristo, confirmando o que Jesus disse mesmo: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. João 15, versos 18, 20, 21. Estar em Cristo é a glória recebida por seus discípulos. Um dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a pertencer a este Senhor que compartilha de alguma maneira da sua glória. Mas em que sentido? Da mesma forma como Ele esvaziou-se de si mesmo, entregou-se, Ele nos convoca a vivermos uma vida que anda na contramão desse mundo, de negação do nosso eu, para que Ele reine e seja glorificado através das nossas vidas. O estar em Cristo é a glória recebida por seus discípulos, pois o crente não apenas participa dos sofrimentos de Cristo, mas nele também há toda sorte de bênção também. Perdão, justiça, amor, alegria, conhecimento, sabedoria. Então aqui nessa oração, em João 17, Jesus, há uma referência de Jesus a uma glória. E essa glória se refere, ela é referida de três formas. A cruz era a sua glória, a obediência perfeita de Jesus à vontade de Deus Pai era a sua glória, e a sua vida, as suas obras, as suas palavras, os seus poderes eram a sua glória. A humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo, reflete a sua glória, porque Ele foi obediente ao Senhor, porque olhar para Ele é igual a perceber um plano perfeito de Deus para nos alcançar. A glória de Jesus Cristo, portanto, é tanto algo a ser contemplado, quanto experimentado. Como cristãos nós somos chamados a viver para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória dele, refletindo o seu caráter, proclamando a sua grandeza. Além disso, a glória de Cristo, ela é a nossa esperança final, porque um dia nós estaremos plenamente com Ele, participando da sua majestade eterna. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, pensar na glória de Cristo é pensar num plano perfeito de Deus para dar sentido para as nossas vidas, para não só resolver o problema do nosso pecado, mas nos dar sentido específico para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele pode transformar a maneira como você vê esse mundo, a maneira como você se comporta, a maneira como você vive. E é claro que é andar num outro estilo de vida, na contramão mesmo, do que esse mundo tem para nos oferecer. Então, nesta manhã nós estamos louvando o nosso Deus, glorificando o seu nome, por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele fez, e Ele nos convida, os seus servos, a olharmos para Ele e reconhecer nele toda esta glória, verificar, Ele nos convida a vivermos da maneira como Ele nos comprou para vivermos, uma vida de mortificação do nosso eu, uma vida onde quando as pessoas olharem para nós, elas possam glorificar o nome de Deus, porque nós vivemos de uma maneira que agrada o coração do nosso Deus, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das perseguições. Então, que ao contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração, de modo que a gente venha exalar o bom perfume de Cristo, não importam as circunstâncias. Que as pessoas ao olharem para nós, elas possam ficar perplexas diante das reações que temos das adversidades e de tudo que nos é proposto. Porque nós, ao invés de andarmos murmurando por este mundo, nós glorificamos ao Senhor.
nós nos submetemos ao seu plano soberano, nós nos deleitamos no privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Então, compartilhar da glória de Cristo tem a ver com deleite de vivermos uma vida de submissão em meio às provas e em meio ao sofrimento. Ele nos chamou para ser o seu bom perfume desta maneira, deixando o mundo perplexo, né? Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor é aquele que tem todo o poder. O Senhor é aquele que, em meio à tempestade, simplesmente fala: pare agora, e a tempestade para. O Senhor é aquele que não nos deixa afundar, mas nos resgata ali, no mar revolto. Por quê? Porque o Senhor é quem o Senhor é, Deus Todo-Poderoso, que não veio a essa terra por acaso, mas com propósito. O propósito de dar toda a honra e glória a Deus Pai, o propósito de, quando olhássemos para o Senhor, víssemos o próprio Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor se fez como um de nós, de uma forma tão misteriosa, tão chocante, porque viveu uma vida sem pecado, e se tornando o nosso representante, se submeteu a esse mundo de trevas, vivendo ali, passando fome, sede, sono, tantas limitações humanas por amor, e ao mesmo tempo, isso de uma forma tão gloriosa, porque foi fiel até a cruz, morrendo no nosso lugar, com uma vida de obediência. Então, toda a tua obra na cruz, nós só podemos te glorificar, por esse grande mistério, que nós cremos pela fé, que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, que possamos nos identificar com Cristo, contigo, Senhor, a cada dia. Que possamos realmente entender o teu plano soberano para as nossas vidas. Que possamos entender o que é ser teu discípulo. Que aqueles que nos cercam possam olhar para nós e ver o teu caráter sendo forjado nas nossas vidas. E ficarem perplexos, não porque somos alguma coisa, porque somos nada, mas é porque o Senhor nos alcançou, o teu Espírito Santo habita em nós. Então, Senhor, nos use da tua maneira, da tua forma, de um modo que o teu bom perfume possa ser visto, sentido por aqueles que nos cercam. Convém que tu cresça e que a gente diminua. Então, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória, ser exaltado através das nossas vidas. E aqueles que o Senhor conhece muito bem, que estão aqui nessa manhã, a cada um de nós, ó Deus, converta os nossos corações a ti, nos conduza a uma vida, a um coração quebrantado diante da tua glória, a reconhecermos que sem ti somos nada, que tudo que temos e somos é porque o Senhor na sua graça nos tem concedido. Nos dá esse coração humilde e quebrantado diante do Senhor. A ti toda a honra e glória em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez e vamos continuar adorando ao Senhor por meio dos cânticos, por meio dos louvores. Se você está cansado e quiser ficar sentado, você pode ficar também, tá bom?